Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, hoje eu vou estar falando aqui sobre o Exu Capa Preta, ou seja, vou trazer aqui 7 curiosidades dos médios que trabalham com esta entidade, ou seja, 7 curiosidades dos médios que trabalham com Exu Capa Preta. Em falar nisso, é claro, eu sou um desses médios, ou seja, eu trabalho também com o Exu Capa Preta. Deixando bem claro para vocês aqui, pessoal, essas 7 curiosidades que a gente traz aqui, falando sobre os médios de determinadas entidades, aqui realmente são curiosidades. São coisas que às vezes não são citadas, ou coisas que às vezes não são faladas pelos outros, porque às vezes pode ser que seja até mesmo um pouco pesado. E, é claro, pode até ser que muitos médios desta entidade acabem meio que não concordando, né? Porque se trata realmente de curiosidades, são coisas que não são faladas. E é claro, mais uma vez explicando, devemos entender que é o seguinte, pessoal. Por mais que eu cite aqui 7 curiosidades do Exu Capa Preta, isso não quer dizer que todos os médios vão possuir essas curiosidades. Tá ok, gente? Isso pode ser, às vezes, ali irrelevante, né? Um médium pode ter algumas curiosidades, outras não. Alguns podem até ter, só que às vezes mais de forma menor, outros de forma maior. Então, é claro, devemos entender isso tudo primeiramente, tá ok? Não é porque você também carrega o Exu Capa Preta, outra pessoa também carrega, que todos vão possuir aquilo que eu vou citar aqui, porque senão seria meio que sem lógica, né? É a mesma coisa de falar que todo mundo, no caso, seria igual, e não é assim que funciona, né? Cada pessoa, cada indivíduo, cada médium vai ter a sua característica própria. O que a gente fala aqui é meio que de forma geral, tá certo? Mas enfim, antes da gente começar, a gente pede para você, pessoal, incentive aqui o nosso canal, apoie o nosso canal, o canal Tudo Sobre Umbanda. Bem simples você apoiar o canal, basta você compartilhar esse vídeo com um amigo seu, compartilha, se inscreva no canal e, é claro, curta esse vídeo, tá ok? Se gostar, curta esse vídeo, compartilhe. E mais uma vez lembrando, se você deseja que a gente traga curiosidades de outras entidades, basta bem simples. Primeiro, você precisa ser inscrito do canal. Segundo, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, e deixe nos comentários aí, não, eu quero que traga curiosidade de Marabô, quero que traga curiosidade dos médios de Maria do Cais. Deixe nos comentários. Só não esquece, você precisa ser inscrito do canal, curtir esse vídeo, é claro, e ajudar a compartilhar. Aí você faz isso, deixe nos comentários ali a sua sugestão, tá ok? Mas enfim, quais serão as curiosidades dos médios do Exu Capa Preta? Eu estava até meio que receoso de fazer esse vídeo, né? De falar sobre o Exu Capa Preta, porque eu também carrego essa entidade, né? Essa entidade trabalha junto comigo, então eu fiquei até meio assim de trazer esse vídeo, né? Mas enfim, como o pessoal pediu, vamos pro vídeo. Pois bem, pessoal, iniciando, a gente tem aqui a nossa primeira curiosidade dos médios do Exu Capa Preta. E essa primeira curiosidade é bem simples. São médios, são pessoas muito sábias. Quando eu estou dizendo que são pessoas muito sábias, pessoal, realmente são sábias ao extremo. E é claro também que muitos desses médios procuram estudar cada vez mais. Possivelmente são aqueles médios que estão sempre pesquisando coisas na internet, são médios que se interessam, né, por assuntos diversos. É praticamente aquele médio que ele está dentro do terreiro, ele vai também em outras religiões para estudar, ele faz faculdade disso, quando pensa que não, ele está fazendo faculdade de uma outra coisa, ou seja, ele está buscando sempre absorver conhecimento.
Isso é uma curiosidade, mas é claro, você vai falar, Patrick, isso é uma curiosidade simples, e realmente todos os médios do Exu Capa Preta são muito sábios e sempre estão em busca de sabedoria, por isso que são bem, vamos dizer assim, né, tem uma mente muito boa. Porém, o que acontece? Essa primeira curiosidade, são muito sábios, porém se acham os donos da verdade. É claro que muitos podem não concordar com isso, mas é um fato, tá bom? Muitos médios aí, essa primeira característica às vezes vai balançar algumas pessoas. Médios do Exu Capa Preta, no caso, são muito sábios, mas porém se acham os donos da verdade. São aquelas pessoas que, para ele, é somente o que ele acredita e somente o que ele sabe. Muito difícil é aquela pessoa de aceitar a opinião alheia. É como se fosse aquelas pessoas, não, o que eu sei está acima de tudo, então eu sei mais do que você. Nessa parte acaba meio que até mesmo sendo ignorantes em determinadas situações. Mas é claro, mesmo que eles pensem ou achem que são os donos da verdade, eles acabam até mesmo dentro de algumas discussões, dentro de algumas contrariações, eles também absorvem conhecimento. Mas isso é algo que o médio deste Exu, o médio do Exu Capa Preta, deve controlar, porque isso pode passar a ser uma ignorância e trazer conflitos para a vida desse médio, viu? Então alguns médios acabam realmente achando, né, que são os donos da verdade. E olha que eu sou médio do seu Exu Capa Preta também, hein? Mas eu não me acho dono da verdade, não. E você? Você se acha o dono da verdade? Lembrando, são curiosidades. Mas enfim, continuando agora a nossa segunda característica dos médios do Exu Capa Preta, de quem carrega essa entidade. Então, são bem solitários. Isso é um fato. Médios do Exu Capa Preta são pessoas extremamente solitárias. Não gostam muito de ficar em muvuca, não são aquelas pessoas, vamos assim dizer, ligado em balada, festinha, ou seja, um ambiente cheio de pessoas, cheio de gente. Ele não gosta muito dessa questão de confraternização. Esses médios, eles preferem muito, às vezes, ficar em casa, assistir um filminho, ficar tranquilo, às vezes, com a família, ou até mesmo isolado até da própria família. Ou seja, são pessoas bem solitárias e isoladas também. Aí, é claro, Patrick, isso não é uma curiosidade, mas a curiosidade maior vem aí. Por eles serem bem solitários e isolados, eles têm uma forte tendência a vícios carnais e problemas psicológicos, principalmente a depressão. É uma curiosidade, até então é algo que eu quero alertar os médios do Exu Capa Preta, porque realmente esses médios têm uma forte tendência para se ligarem a vícios ou para iniciarem um vício. Um exemplo, bebida, existe uma forte tendência para esses médios se viciarem no álcool, se viciarem no tabaco e até mesmo em entorpecentes, que são drogas ilícitas aí, né? Todo mundo já conhece. Então eles têm uma tendência e uma facilidade muito grande. E é claro, isso tudo também pode acabar afetando muito o psicológico desses médios. Alguns acabam tendo uma facilidade muito grande para adentrar uma depressão. Principalmente médios que já passaram, às vezes, por situações tristes no decorrer da vida. Então é muito importante esses médios se atentarem a essa questão, tá? Porque realmente existe uma forte tendência para que isso ocorra. Até então, isso aí eu posso dizer com prioridade, realmente nós médios de Exu Capa Preta somos pessoas um pouquinho mais isoladas mesmo. É claro, isso não quer dizer que a gente não gosta da companhia dos amigos, porque a gente gosta, mas geralmente somos mais isolados, isso é um fato mesmo. Agora, a forte tendência para o vício, o álcool, o tabaco, as drogas ilícitas e a tendência para problemas psicológicos, essa foi até uma curiosidade para mim também. E aí? Mas vamos lá para a nossa terceira curiosidade dos médios que carregam o Exu Capa Preta. Vamos lá, nossa terceira curiosidade tem mãos para magia. Nossa terceira curiosidade são pessoas que têm mão para magia, né?
têm uma capacidade muito grande para praticar a magia, para fazer feitiços. Praticamente eu posso dizer que são feiticeiros natos. Até então é muito comum a gente perceber isso, né, ou a gente vê isso através da própria história do Exu, né, a sua história de vida, que enquanto em vida ele já foi em algumas das suas passagens, deixando bem claro que existem várias histórias do Exu Capa Preta, e é claro, existem vários relatos de suas passagens, ou seja, foi mais de uma passagem, né, dele reencarnado. Ele já chegou a ser um feiticeiro, um alquimista, um mago, tá bom? E até mesmo um advogado e um médico. Então muitos desses médiuns que carregam essa entidade têm ali uma força espiritual muito grande e uma facilidade também muito grande para praticar a magia. Isso quer dizer que tudo aquilo que eles fazem voltado a essa parte espiritual tem realmente mais força, tá ok? Não é à toa que esses médiuns também, agora vamos aqui para a curiosidade, esses médiuns, eles realmente são ligados à magia. São médiuns que de certa forma buscam conhecimento, buscam aprender e buscam também praticar a magia. É claro que eles têm uma forte capacidade, né, para realizar feitiços. Alguns, é claro, vamos dar esse exemplo, tradicionalmente médios dessa entidade acabam assumindo cargos dentro de terreiro ou até mesmo dentro de igrejas, dentro de outros ambientes voltados ao espiritual, pois esses médios realmente são muito ligados ao quesito espiritual. Nesse sentido, também são muito ligados à prática da magia. Você sabia disso? E você? Você é ligado à prática da magia também? Eu acho que eu sou. Mas vamos aqui para a nossa quarta curiosidade. A nossa quarta curiosidade é que são pessoas autoritárias. Médios dessa entidade são autoritários, são mandões, gostam de mandar. Essa é uma curiosidade. Até então, eles são tão autoritários, esses médios, que eles acabam meio que exercendo cargos voltados a isso. Ou seja, quando eles entram em uma empresa, acabam meio que ganhando a chefia, né, bem rápido dentro do trabalho. Ou seja, eles gostam de ser autoritários e de assumirem cargos relacionados a isso. Então, dentro do quesito profissional, esse autoritarismo, de certo modo, pode até meio que auxiliá-los, tá ok? Porque eles são muito autoritários, ou seja, são mandões. São aqueles chefes de família que gostam de mandar e sempre vai ser a sua voz tem que ser a última, né? A sua palavra tem que ser a última. Olha para você ver que interessante. Até mesmo esses médios, eles têm uma facilidade ou um costume de você vai ter um costume de ver muito dos médios do Exu Capa Preta exercendo funções de uma hierarquia elevada dentro dos terreiros. Isso quer dizer que você consegue às vezes ver muitos médios do Exu Capa Preta com cargos de pai de santo, mãe de santo, ou seja, de pessoas que têm uma hierarquia mais elevada dentro dos terreiros, pois são pessoas realmente extremamente autoritárias. Mas a questão não é essa. A questão é que esses médios, esse autoritarismo, acaba meio que sendo chato e por muitas das vezes afastando pessoas de sua volta. Até então afastando até mesmo as amizades, pois são mandões e gostam de ser o último a dar a palavra. Sabe aquela pessoa que gosta de mandar tanto que fica enjoada? Aquela pessoa que gosta de mandar tanto que acaba meio que ficando chata, né? Fica até chato, né? A pessoa muito autoritária, acha que manda em todo mundo. Praticamente dessa forma. É claro que isso deve ser controlado, hein? Mas enfim, a nossa quinta curiosidade, e essa é bem interessante, né? Possivelmente você já deve ter visto isso, mas a nossa quinta curiosidade é que esses médios se interessam muito pela anatomia humana ou anatomia até mesmo animal. Tem muitos desses médios que se interessam muito por isso. Como eu disse, às vezes até mesmo pela própria vivência do Exu, né, que nosso querido Exu Capa Preta, ele já foi médico em outras vidas. Então muitos médios dessa entidade se interessam tanto pela anatomia humana como também a anatomia animal. Alguns até então, pessoal, desses médios, devido a essa ligação que eles têm, ou esse interesse que eles têm, alguns acabam realmente exercendo funções ou trabalhos nessa área, como trabalhar em hospital,
médicos, enfermeiros, outros acabam se tornando veterinário ou cuidadores de animal, porque acabam meio que se interessando muito pela anatomia, tanto humana quanto animal. Até uma outra questão muito interessante que você sabia, uma outra curiosidade aqui, você sabia que muitos desses médios do seu Exu Capa Preta dentro dos terreiros, eles têm uma facilidade muito fácil, ou seja, eles têm uma facilidade muito, no caso ali para fazer o sacrifício, o corte animal, interessante, né? Mas sabe qual que é a maior curiosidade dentro desse requisito? Eles se interessam muito pela anatomia humana e, é claro, a anatomia animal. A questão é que muitos acabam meio que gostando de ver sangue. Sabe aquelas pessoas que meio que não se importam de ver ali uma imagem feia, horrorosa? São aquelas pessoas meio que não se importam às vezes de ver um acidente, de ver um sangue às vezes espalhado. Alguns acabam até mesmo gostando de ver certas coisas nesse sentido. Isso pode às vezes até mesmo ser doentio, hein? Ou seja, sabe aquela pessoa que está vendo ali algo feio, sangue, e não sente nada? São os médios dessa entidade. Alguns acabam até mesmo gostando. Ixi, eu não gosto, eu odeio, mas é uma curiosidade. Como eu disse, nem todos os médios vão ter todas essas características, isso é fato. Por um lado, é claro, eu, como carrego também seu Capa Preta, eu realmente adoro também, gosto muito de estudar sobre anatomia humana, né? Mas eu não gosto muito de ver sangue, me dá um certo repúdio. Mas é uma curiosidade. E você? Você gosta de ver sangue? Eu não gosto. Mas enfim, a nossa sexta curiosidade. Essa pode ser um pouquinho engraçada, mas é relevante a gente citar aqui. Ai meu Deus, como é que eu vou dizer isso? Vamos lá. Médios desta entidade, médios do Exu Capa Preta, tem um libido muito alto. Tá, bacana. O que seria esse libido muito alto aí, no caso, para mim poder explicar para vocês? O libido quer dizer que são pessoas bem ligadas ao contato físico, se é que vocês me entendem. Ou seja, são pessoas muito ligadas ao sexo, tá? É isso mesmo, é uma curiosidade que às vezes você não sabia. Ou seja, médios que carregam o Exu Capa Preta são pessoas que têm essa ligação com o sexo, com o ato sexual. Alguns até então, principalmente quando são mais novos, são bastante ligados a isso. Acabam meio que sendo até viciados no sexo. Mas isso não é uma curiosidade. Às vezes poderia até ser, né? Para você que não sabia disso. Mas a questão não é essa. A questão é que essa ligação ou esse libido alto, essa tendência, esse gostar demais desse contato físico, pode ocorrer de muitas das vezes essas pessoas se ligarem tanto ao sexo que acabam meio que pendendo para a prostituição. E não é só isso, não é só a questão da prostituição, mas também muitos acabam contraindo doenças sexuais. Por quê? Porque médios dessa entidade, por mais que são, como eu disse, são ligadas ao sexo, são pessoas que nesse sentido acabam sendo um pouco despreocupadas. São aquelas pessoas que preferem satisfazer o seu prazer, o seu desejo, mas não se preocupam necessariamente com outras coisas. Essa é uma curiosidade bem pesada. Nesse sentido, pessoal, quem é médio do Exu Capa Preta, nesse sentido é necessário tomar bastante cuidado. Você que adora o contato físico, que adora ali o sexo, o prazer, bacana, beleza, mas tomem cuidado, né? Se proteja. Olha aí, hein? Agora, é claro, nossa sétima curiosidade e última curiosidade para quem carrega esta entidade, o Exu Capa Preta, é que são pessoas calmas, são pessoas tranquilas e muitas das vezes são até medrosos. São pessoas que são bem calmos, são tranquilos, são pessoas que não são indivíduos, não são médios de caçarem confusão, de caçarem briga, intriga. Ao contrário, muitas das vezes acabam até tendo medo.
Sabe quando, vamos dar um exemplo, né? O médium ali do Exu Capa Preta, ele tá andando na rua, ele vê uma briga distante. Às vezes só de ver aquela briga, que não tem nada a ver com ele fica até meio que retraído, ou seja, ele acaba até sentindo medo de algo que não está nem acontecendo com ele. Ou seja, eles são bem calmos, evitam brigas, evitam se estressar com os outros, então são calmos, tranquilos e às vezes medrosos. A questão não é essa. A questão é que o medo deles, mesmo que se você quisesse caçar confusão ou caçasse confusão com médios do Exu Capa Preta, realmente são bem medrosos e acabam meio que abaixando a orelha no momento. Ou seja, acabam meio que se retraindo. Porém, são pessoas vingativas. Ou seja, não são aquelas pessoas que praticamente enfrentam ali cara a cara. É claro, não estou dizendo que são com todos, mas vamos dar esse exemplo. Não são aquelas pessoas que enfrentam as coisas ali, principalmente relacionadas a brigas e discussões, de imediato, frente a frente. Eles acabam meio que sendo vingativos nesse sentido ou nessa parte. Eles esperam a poeira baixar, eles esperam as coisas acalmarem, para que assim eles possam agir com tranquilidade e para que ninguém os atrapalhe. Então eles podem sim ser muito vingativos. Eu acho que a maior opção ali, a maior conselho que eu dou para todo mundo é nunca caça confusão com o médium do Exu Capa Preta, porque na sua frente ele vai ficar com medo e vai se retrair, mas depois que você virar as costas, pode ser que não seja dessa forma, tá bom? Mas enfim, é apenas uma curiosidade. Mas então, pessoal, chegamos aí ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. E mais uma vez, lembrando, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Compartilhe apenas com um amigo na rede social. Dessa forma, você já vai estar apoiando e ajudando aqui a gente a trazer o conteúdo para vocês. Então, compartilhe, curta esse vídeo mais uma vez. Você pode deixar, assim que você compartilhar, assim que você curtir, e se já é inscrito no canal, é claro, você pode deixar aqui nos comentários a sua sugestão também. Olha, traga aqui curiosidades do médium de tal entidade. A gente analisa e traz aqui, tá ok? Mas enfim, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, espero que todos tenham gostado, que nosso Exu Capa Preta nos proteja e nos guarde sempre. Axé, né? Pessoal, até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.